Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas últimas leituras do mês de abril, maio e junho. E o primeiro livro que eu venho compartilhar com vocês é 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Esse livro foi um grande favorito, uma grande surpresa para mim, se tornou, assim, favorito 5 estrelas, com certeza. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mocinha que está passando por um momento bem difícil na vida dela e ela decidiu morar num apartamento que, de certa forma, é meio que mágico ali. O que acontece? Esse apartamento, ele viaja no tempo, então ele vai para 7 anos no passado ou 7 anos no futuro. E no meio dessas viagens, a nossa mocinha conhece uma certa pessoa ali e acaba se conhecendo, se envolvendo e tudo mais. E a gente vai acompanhar a história desses dois personagens aí nesse grande questão aí, dessa viagem no tempo relacionado aí com este apartamento. E além de romance, esse livro ele traz várias questões muito importantes assim sobre recomeço, sobre amadurecimento, sobre luto, e é um livro sensacional. Esse foi o meu primeiro contato com essa autora e eu já gostei bastante, quero muito ler outros livros dela e super recomendo para vocês. O próximo livro é A Mentira sobre Amores e Herdeiras, da Laura Lee Guerque. Este livro é o último livro dessa série, Conselheiras Amorosas, se eu não me engano, o nome da série. Um livro de romance de época que também entrou para os meus favoritos da vida. 5 estrelas, é um amorzinho esse livro. Ele fechou a série assim com chave de ouro. Aqui o nosso mocinho, ele vira guardiã da filha do melhor amigo dele, que está ali no leito de morte, tal, acaba falecendo, e ele pensa que é guardiã de uma criança, só que quando ele vai lá conhecer essa criança, ele descobre que, na verdade, ela não é uma criança, e sim uma mulher adulta, formada, super atraente, bonita e louca para casar, para encontrar um nobre e se casar e formar uma família e finalmente ser livre, porque essa mocinha, ela viveu presa o tempo todo ali numa escola, o pai dela não dava bola para ela e tudo mais. Então a gente vai acompanhar esses dois personagens ali, meio que ele tendo que ser guardiã dela e ela ali tentando buscar ali um pretendente para ela, para se casar. E é uma história muito divertida, muito envolvente, química de milhões. Eu gostei bastante, inclusive, de toda essa série, assim, super recomendo, assim, porque todos os livros são muito bem escritos, as histórias super envolventes. Acho que tenho 3 favoritas aqui dentro dessa série e, assim, recomendo demais, assim, é um romance de época muito, muito, muito legal e divertido, todos os livros, então, recomendo demais. Cara, e eu finalmente li The Heart of Betrayal, da Mary E. Pearson. Cara, esse livro, eu acho que muita gente já leu ele, essa série, já leu, já resenhou por aí nesse mundo do Booktuber, mas eu não tinha lido ainda, tava enrolando, tava aqui na minha estante parada, então finalmente eu estou lendo, dando continuidade, nem acredito nisso, que eu vou finalizar essa série esse ano. Inclusive eu acho que eu vou começar a ler o terceiro agora, esse mês, mas aqui, enfim, esse livro, ele é uma continuação direta do primeiro livro. Lá no primeiro livro a gente vai acompanhar, né, os 3 personagens, eles estão em um reino específico, e aqui nesse segundo eles estão no reino inimigo daqui dessa galera. E aí aqui eles começam a entender um pouco mais, tanto eles quanto a gente, o leitor, começa a entender um pouco mais sobre a cultura dessas pessoas, como eles vivem, pensam, como tudo está acontecendo, por que existe toda essa guerra entre esses reinos, assim, toda essa treta, né, entre eles, por que isso tudo tá acontecendo. É uma história muito fluida, assim, a escrita dessa autora é muito boa, é uma história fluida, apesar de ser o segundo livro, não tem muitos picos, assim, de adrenalina, de coisas acontecendo, reviravoltas e tudo mais. Eu achei que foi até um livro bem tranquilo, assim, eu gostei bastante. Tem um personagem aqui que, meu Deus do céu, tipo, me tirou do sério várias vezes, me irritou muito, revirava os olhos quando ele aparecia, porque eu não aguentava mais esse personagem, mas assim, e o final da história acabou de um jeito super inesperado pra mim, não esperava do jeito, tipo, as coisas que aconteceram,
não foi algo que passou pela minha cabeça, então eu estou muito curiosa já para saber o desfecho dessa história, né, que é uma trilogia. Então, não vejo a hora de ler o terceiro e vim contar pra vocês o que eu achei. Mas assim, tá muito, muito legal. Se você ainda não leu, se você é uma das únicas, assim como eu, que ainda não leu essa história, leia, porque realmente é muito legal, muito interessante. Este outro livro aqui, eu vou só levantar para indicar mesmo, que foi um livro que eu terminei nesses meses, que foi Propósito do Siri Prembaba, A Coragem de Ser Quem Somos. É um livro mais assim, autoconhecimento, livros para quem tá nessa vibe, buscando, e realmente é isso, assim, esse livro eu demorei uns 3 meses para ler ele, bem fino, mas demorei mais ou menos uns 3 meses, quase. E assim, pra quem tá nessa vibe de procurando propósito, de tentar, de autoconhecimento, de tentar se entender e tudo mais. Inclusive, eu comecei a ler, por exemplo, A Coragem de Ser Imperfeito, se eu não me engano. Vou deixar a capinha aqui. E não fluiu tão bem assim, eu li só algumas páginas, não fluiu, então eu decidi deixar ele de lado e pegar outro. Peguei o Outlive e esse tá fluindo melhor. Então, porque esses livros de autoajuda, autoconhecimento são assim. A gente precisa estar na vibe, a gente precisa estar no momento ideal, assim, no momento específico para ler esses livros, porque senão não flui mesmo, assim. Então tá aqui mais como indicação mesmo para vocês, porque é legal, é pequenininho, é rápido de ler. Se você não for que nem eu, que fui degustando ali aos poucos, mergulhando e tal, devagar, dá pra ler, já fica aí como indicação aí, porque é um livro muito legal, sim, de ler. O próximo livro também foi um livro muito gostosinho de ler, que é Um Experimento de Amor em Nova York, da Helena Armas. Este é o segundo livro que eu leio dela, né? Aqui a gente vai acompanhar a nossa mocinha, que ela é melhor amiga da mocinha do livro anterior, que é Uma Farsa de Amor na Espanha, se eu não me engano. Vou deixar a capa aqui. Então a gente vai acompanhar a história agora da melhor amiga dela. Essa melhor amiga dela aconteceu um problema muito grande no apartamento e ela resolve ir para o apartamento da melhor amiga, que está em lua de mel, para poder ficar lá e resolver os trabalhos dela, né? Porque ela é escritora. Só que o que ela não sabia é que a amiga dela já tinha emprestado o apartamento para o primo. Sendo que quando esse primo chega lá, ele é o crush dessa nossa mocinha, né? O crush aí que ela tá stalkeando há vários meses nas redes sociais, porque ela tá fascinada por ele e tudo mais, mas ela não conhecia. E aí esses dois vão ter que dividir o apartamento, né? Vão ter que morar ali juntos por algumas semanas, eu acho. Sim, algumas semanas. E no meio de tudo isso, né, ela precisa resolver o bloqueio criativo dela, porque ela precisa escrever o livro e eles vão passar aí por um experimento de amor. Então é um livro super envolvente, muito divertido, eu amei a escrita, eu amo, né, a escrita dessa autora, assim, é muito... Não vejo a hora de ler os outros livros dela para ver se vão me cativar tanto quanto esse, tanto que eu dei 5 estrelas e super recomendo, assim, se você gosta de romance. Muito legal, muito fofinho, a vibe, a química, muito, muito, muito bom e eu recomendo demais. E por último, e não menos importante, eu li Como se Livrar de um Cavalheiro em 10 Dias, da Karina Reid. Confesso que eu fui ler este livro porque eu me lembrei do filme, né? Do meu filme favorito da vida, que é Como se Livrar de um Homem, eu acho, em 10 dias. Agora fiquei confusa porque os títulos são muito parecidos. Mas eu vi assim, achei parecido, nossa, eu vou ler e tal. E realmente é um livro muito bom. É claro que as histórias não são nada iguais, né? Só o título que se parece um pouquinho ali. Mas aqui a gente vai acompanhar uma mocinha que ela é meio que uma conselheira amorosa, meio que uma casamenteira ali, porque ela tem um caderninho que ela anota os pontos positivos e negativos de cada homem da sociedade. Então as mulheres procuram ela pra pedir ajuda ali pra casar e tudo mais, saber quem é o pretendente ideal. E essa mocinha tem o nosso personagem ali, nosso mocinho, como o último da linha, da linha ali do caderno, porque, é o cara que ela não aconselha a ninguém a se casar, porque ela detesta ele.
Só que acontece que esse nosso mocinho vai precisar da ajuda dela para ela arranjar um casamento urgente para a irmã dele, que está passando ali por um momento muito complicado, muito difícil, se envolveu ali no escândalo, então ele precisa que ela ajude ele a encontrar o marido, né, urgente, já que ela é tão especialista em romance, em química entre casais, assim, de casais que têm compatibilidade para se casarem, entendeu? Então esses personagens vão ser obrigados, né, a passar dias juntos, a conviverem, e a gente vai acompanhando esses personagens ali nessa convivência, se conhecendo melhor e ela percebendo que talvez ele não era tão ruim assim. Então eu gostei muito, muito deste livro, tanto que ele se tornou um 5 estrelas favorito também, só livros maravilhosos que eu li esses últimos dias. E assim, demais, demais. A escrita dessa autora também, da Karina, é muito envolvente. Todos os livros que eu pego dela, eu fico muito envolvida assim na escrita, ela é muito boa mesmo. E, inclusive, spoiler, eu já li os outros 2 livros da série, mas eu venho comentar mais com vocês aqui no próximo vídeo, que é o vídeo de leitoras do mês de julho, que eu fiquei muito leitora esse mês de julho. Mas eu conto e compartilho mais com vocês sobre minhas outras leituras no próximo vídeo, para esse não ficar tão longo assim. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos, curte e até mais. Tchau!